vamos falar de saúde? Com a chegada do inverno, muita gente aproveita para cuidar da saúde das pernas. Você sabia que essa é a melhor época do ano para tratar varizes, por exemplo? Isso porque alguns procedimentos deixam sim hematomas, exigem cuidados com o sol, o que dificulta o tratamento no verão muitas vezes. Além da questão estética, as varizes podem causar dor, inchaço, sensação de peso nas pernas e até evoluir para problemas mais sérios. Para tirar todas as nossas dúvidas, eu recebo aqui no nosso estúdio hoje o médico angiologista Jean Carlo Miller. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde, Vanessa, todo mundo que assiste a gente. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Bem-vindo ao Ver Mais para a gente falar de saúde vascular. Certo. O que é a saúde vascular? O que ela envolve? Bom, assim, a circulação envolve toda a parte do sangue que sai do coração e chega até as extremidades, aos pés, às mãos. O sangue tem a função de levar a comida até o sangue, o oxigênio, até as extremidades. Tem uma parte da circulação que é responsável por levar esse sangue, mas uma vez que o sangue chega lá, entrega a comida, ele tem que recolher os restos, sujeira, vamos dizer assim, e voltar para o coração. Então a circulação envolve os vasos que levam esse sangue rico em oxigênio, que são as artérias, e envolve também as veias, que são os vasos que trazem o sangue de volta. No caso, as varizes são veias dilatadas. Não é fácil para o sangue, para esses vasinhos, esses tubinhos, trazerem o sangue lá da extremidade, lá da perna, de volta para o coração. O sangue é pesado, ele pesa dentro desses tubinhos e a parede deles é bem fininha, então o peso do sangue pode fazer essa parede dilatar e aí essas veias dilatadas, elas ficam mais visíveis na nossa pele e a gente chama isso de varizes. Isso pode acontecer com vasinhos pequenininhos e isso não tem muita repercussão, ou pode acontecer com veias maiores. Na nossa perna, a gente tem essas veias que têm essa função de esvaziar a perna. Elas são como os rios, né? Aqui em Blumenau a gente tem um rio bem grande, que é o rio Itajaí, e tem os afluentes, os riachinhos que ficam enchendo ele. As veias da perna são como o Blumenau. Tipo, tem que haver um esvaziamento da perna através dessas veias. Quanto maior a veia que tiver não conseguindo trazer o sangue de volta, ou seja, prendendo o sangue lá na perna, maior vai ser a dilatação ali na perna, maior vai ser o inchaço. E se grandes veias, assim como aqui em Blumenau, quando o nosso rio está muito cheio de sangue, acontece uma enchente. Quando a perna tem grandes veias, como a safena ou as veias mais importantes, quando essas veias grandes não estão funcionando, o sangue desce até a perna, mas ele não consegue voltar. Então acontece uma enchente todos os dias, conforme passa o dia, o paciente experimenta essa sensação de veia saltada, de perna inchada, de pé que não cabe dentro do sapato, fica a marca da meia. E isso vai acontecendo todos os dias. Pior com quem trabalha de pé, ou parado, ou quem trabalha sentado. Por que acontece isso? Porque não é fácil para o sangue voltar. Só que as veias, elas estão lá no meio do músculo. Então, quando a gente se movimenta, quando a gente faz o movimento da caminhada, o músculo espreme essas veias. E isso joga o sangue para cima. Ajuda? Ajuda muito. Então, se você tem uma musculatura treinada, uma musculatura forte, tonificada, pequenos movimentinhos que você faz mesmo trabalhando sentado, já vai gerar um esvaziamento importante da perna. Agora, se você é uma pessoa sedentária, se você tem a musculatura toda flácida, toda solta, por mais que você tente se mexer, ou pior ainda, se além de ter musculatura flácida, você trabalha sentado o tempo todo, faz home office, enfim, trabalha sentado, a musculatura não ajuda em nada a circulação e trazer o sangue de volta. Então, essa perna vai sofrer com inchaço, vai sofrer com veias dilatadas, que são as varizes e o problema de circulação que a gente conhece. A gente está falando mais especificamente de varizes. É um problema genético também? É um problema bem genético porque a parede dessas veias é um papelzinho, assim. Então o peso do sangue esgaça ela, né, estica ela e ela vai ficando cada vez mais visível. A genética, conforme passa a nossa idade, a partir dos 20 anos já começa a mandar. Só que se você trabalha sentado, se você trabalha home office, se você trabalha de pé, se você tem a musculatura toda flácida, você acelera esses fatores de risco. Então, assim, a genética existe, mas você tem que dar uma dribladinha nela. Se você tem uma perna bem treinada, porque tem gente que fala assim também, mas eu sento e trabalho, no meu trabalho eu sou bem ativo. Isso não conta. Você tem que ter uma perna treinada, né, uma musculatura tonificada. Então não adianta sentar e levantar, tem que ter um programa de exercício para a perna sustentado para ter uma boa mobilidade e aí a circulação vai acontecer tranquilamente. Doutor, tem vários tipos de varizes. Toda varize precisa ser tratada?
Exatamente a questão dos rios que a gente falou. Se você tiver um rio muito grande, né, uma safena doente, uma veia muito grande, vai acontecer uma enchente todo dia ali na sua perna. Isso, além de inchaço, de dores, pode fazer a perna ficar mais manchada, pode abrir até aquelas feridas na perna, né? E pode dar até a trombose. A gente tá vendo até Olha lá, a algumas gente está vendo fotos, as né? pernas que mostram a parte do tornozelo mais escura, que é onde fica preso. Olha ali o o pé inchado, né? Uhum. As varizes pequenininhas ali do lado. Se você tem varizes pequenininhas, você trata mais pela aparência, porque elas são bem aparentes mesmo. Mas se você tem varizes assim, com a perna sofrendo essa enchente diariamente, a pele já mudando de cor, inchando, doendo. Muda até de formato a pele, Muda até né? de formato e pode abrir essas feridinhas ali, né? E essas feridinhas, olha lá, a feridinha na perna, ela não sara enquanto não tratar as varizes. Sim. Então, assim, tem que tratar todas as varizes. Quase todo mundo tem varizes no mundo, principalmente os adultos. Homens e mulheres, né, doutor? Homens e mulheres, mais as mulheres por causa da gestação, dos hormônios e tal. Mas tem que tratar principalmente aquelas que causam dores e problemas. E se tratar a parte estética, dá para tratar esteticamente, sem internação hospitalar, com métodos minimamente invasivos, é possível resolver, mas não como uma questão de saúde, né? Agora, quais os tratamentos que a gente tem disponíveis hoje para um tratamento de varizes, nesses casos que a gente viu hoje? Precisa ficar muito tempo em recuperação? A gente está falando até do inverno, que o inverno é um período mais ideal, porque a gente consegue esconder mais as pernas, também não tem o calor que faz aquela questão do inchaço. Exatamente. Assim, varizes sempre tem que tratar da maior para menor. Então, primeiro, como a gente está vendo ali, aquela luzinha verde, ela enxerga abaixo da pele. Tem ultrassom também. Então, o paciente, antes de tratar vasinhos, normalmente ele tem vasinhos aparentes, mas lá por baixo tem veias bem maiores alimentando. Então, o tratamento tem que envolver o tratamento dessa nutridora. Então, o médico tem que saber identificar, tem que ter o método para conseguir identificar essa veia. Existem métodos com laser, com espuma, com cirurgia a laser, que são métodos que não dispensam o uso de hospital na maioria das vezes. Anestesia local ou alguma sedação, que é a mesma que se usa, por exemplo, para fazer endoscopia, são sedações leves. O paciente faz o tratamento na clínica mesmo, já vai de alta sem precisar ir para o hospital. Em alguns casos a gente precisa levar para o hospital. Depende do caso, e esses vasinhos são mais tratados no inverno, porque como você pega veias importantes ali, fica uma cicatrização, fica umas marquinhas por uns 30, 60 dias. Se você vai deixar para tratar lá em novembro, outubro, novembro, você vai chegar no Natal com umas marquinhas do tratamento. Então, assim, às vezes lá em outubro e novembro dá um sol, você quer ir para outubro de short, de saia, não dá porque você vai estar com marcas do tratamento. Então, o inverno é legal porque você fica com as marcas do tratamento, você bota uma calça. Verdade. E aí, quando chega no verão, você já está com a perna legal, está bem trabalhado. Pode tratar no verão também, mas é mais confortável para você tratar no inverno. E, doutor, tem hábitos que aceleram os problemas vasculares, por exemplo, hábitos que a gente deveria evitar? Como a gente pode prevenir de alguma forma? Isso é uma realidade muito presente na nossa sociedade, ainda mais com a pandemia que trouxe o home office. As pessoas dão poucos passos durante o dia. Tem que ter sempre essa coisa em mente. As veias precisam do músculo espremendo elas para acontecer do sangue subir. Se não espremer, o sangue vai ficar todo solto. Tem que estar em movimento. Então tem que estar em movimento e tem que ter uma musculatura dinâmica, treinada. Usar salto alto todos os dias também é uma coisa prejudicial, porque prejudica o movimento das pernas. Olha, atenção pra mulherada, eventualmente né? fica muito bem empregado, mas estou falando todos os dias, assim. Você tem que usar um calçado confortável, tem que ter uma perna treinada, com musculatura trófica. Com isso, você vai driblando essa tendência do sangue a ficar preso lá na perna, a sua veia vai ficando vaziazinha, você fica sem dor e, a não ser que sua genética conte muito o contrário, as varizes não vão aparecer, não vão te incomodar tanto. Maravilha. E, doutor, tem uma idade que as varizes se agravam também ou não? Depende disso? Pode acontecer já na adolescência, tá? Às vezes acontece, mas a partir ali dos 50, 60 anos, justamente pela fragilidade da musculatura, pela passar da idade, vai diminuindo o colágeno da parede dessas veias, que, como eu falei, é um papelzinho. Então, a parede, às vezes, vai ficando muito fininha. A gente vê as veias saltadas nas pessoas, principalmente de mais idade, elas ficam muito desprotegidas ali, então é normal delas dilatarem.
volta aquela questão de, às vezes, tem veias aparentes, não precisa tratar só porque são varizes, tem que ver se realmente essa veia está causando uma doença nela. Mas é mais comum ter mais varizes na idade mais avançada por causa dessa fragilidade muscular e da parede vascular também. Doutor, obrigada pelo alerta, pelas informações, é um prazer. compartilhando os detalhes sobre saúde vascular, especialmente falando de varizes, mas o tema é muito amplo, né? E os tratamentos hoje cada vez mais disponíveis também, né, Sim, doutor? tem Muito moderno, muita né? gama de uma gama muito ampla de tratamento. Cabe ao paciente daí procurar o médico, aqui em Blumenau a gente tem vários centros, procurar o médico, ele vai fazer uma avaliação completa, ultrassom, a realidade aumentada, que é aquela luzinha verde que a gente acabou de ver. O médico também ele tem que estar preparado, ele tem que estar vinculado à Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, tem que seguir todos os parâmetros da sociedade, tem que estar num local que seja vinculado à vigilância sanitária, tem que ter todas as licenças para fazer esse procedimento, isso é muito importante, porque as pessoas tratam vasinhos em qualquer lugar, acho que só porque é vasinho não precisa ser médico para tratar, isso é muito diferente. Só vou terminar falando a diferença entre varizes e trombose. Quando você tem varizes, você tem veias dilatadas e o sangue está passando ali, mas o sangue é como a água, o sangue é líquido, ele pode virar pedra, no caso o coágulo, né? A água vira gelo, o sangue que é líquido vira pedra, que é o coágulo, que é o que está mostrando ali na tela. Quando o sangue empedra dentro da veia, ele forma esse trombo e esse trombo entope a veia. E isso é a trombose. Então quem tem varizes ou quem trata varizes de uma maneira com pessoas não habilitadas, você pode tratar um vasinho pequenininho e aquele líquido ali escapar por uma veia maior, virar uma trombose, virar um problema mais sério. Então, tratamento de varizes é com quem tem habilitação, com quem é médico e com quem tem todas as licenças de vigilância sanitária e Anvisa e tudo mais para atuar no corpo das pessoas. E esses desenhos exemplificam muito bem, né, como o sangue circula e os cuidados que a gente precisa ter. Sim, ali a gente está vendo que o coágulo ele se forma lá na perna, geralmente na panturrilha, é o sangue virado sólido, virado pedra. Só que daí o sangue está passando pelaquela veia, como se fosse um rio. Aí o sangue ele arranca um pedaço desse coágulo e vai que nem madeira boiando no rio, ele vai para cima. Só que esse rio está levando para o coração. Dentro do coração, o coração é oco, não acontece nada. Mas daí o coração manda o sangue para o pulmão, para esse sangue ser filtrado com o oxigênio. No pulmão a gente tem vasos bem fininhos, então esse coágulo forma um tampão, ele forma um plug. Aí você perde o seu pulmão, começa com um problema na perna, sobe para o pulmão, você perde a capacidade de respirar, pode ter dor no peito, pode ter falta de ar, ou pode até a embolia, pode levar à morte. Então pode começar com uma aplicação de varizes mal feita, dá uma trombose, vem uma embolia, vai morrer por um problema mais simples, né, vamos dizer assim. Não, tem que levar a sério mesmo. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela presença. A gente conversou com o doutor Giancarlo Mirler, angiologista.